Análise de mercado agropecuário, soja, milho, arroz, feijão, trigo e carnes. Crédito rural, comercialização e logística são os principais problemas enfrentados pelos produtores rurais nessa crise. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov, informou por meio de nota que as fábricas de suas associadas seguem funcionando normalmente, visando garantir a segurança alimentar e energética para a população em meio ao avanço da pandemia do coronavírus no mundo. As exportações de soja, de milho, de farelo de soja também seguem sem alterações, conforme a nota. No acordo com a entidade, as indústrias estão distribuídas em 40 municípios brasileiros e empregam, dentro das fábricas, 17 mil pessoas. Trabalhar para protegê-las e evitar o contágio é prioridade neste momento. Para isso, as empresas estão adotando protocolos ainda mais rígidos de higiene e saúde para mitigar os riscos de contágio. E por falar em óleo vegetal, sobre a soja, o consultor Vlamir Brandalize disse que a safra mundial deve ser 10 milhões de toneladas menor. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional aí dos grãos, principalmente a soja aí que continua sua escalada altista em Chicago, de olho nos patamares de $9 aí, em função de que os fundamentos começam a pesar em Chicago. Os grandes operadores, grandes investidores estão sentindo que a safra brasileira é bem menor do que estava sendo projetada, a safra da Argentina também é menor, e no global vamos ter pelo menos uns 10 milhões de toneladas a menos do que apontou o USDA. Então a safra mundial real será bem menor, e com isso nós devemos consumir cerca de 20 milhões de toneladas dos estoques de passagem. Com isso o mercado já mostrando patamares mais atrativos lá em Chicago, e mesmo assim os níveis aí de 8,80, 8,90 que tem girado nessa semana na Bolsa de Chicago ainda estão abaixo dos níveis de interesse de produção do produtor americano. Continua em definição, o plantio americano começa em algumas semanas e o produtor não sabe porque não toma, né? Porque nesses patamares ele não tem lucros, não cobre todos os custos e ele necessita de valores maiores aí. O mercado espera aí que nos próximos dias a China entre pesado comprando soja americana, porque ela já está com dificuldade de comprar soja na América do Sul. Ela levou muito produto nas últimas semanas, os negócios seguem fluindo fortes, os embarques de soja do Brasil já estão batendo recorde e nessas 3 primeiras semanas de março, estamos com mais de 7,1 milhões de toneladas embarcadas. No acumulado do ano, de janeiro até agora, já estamos com 13,8 milhões de toneladas exportadas pelos portos brasileiros. O recorde é histórico nesse período. O mês de março provavelmente vai passar de 10 milhões e meio de toneladas, potencial de chegar a 11, provavelmente vai ser recorde histórico também. Estamos aí a poucos momentos aí de ser recorde histórico, então há uma corrida de vendas, o dólar favorece, acima de R$5 aí, ele favorece as negociações e o mercado nessa semana já bateu novos recordes das cotações da soja nos portos nominal. Foram negociados acima de R$102 a soja nos portos e o mercado segue muito comprador. Com isso, as exportações seguem firmes, as projeções para abril são de recorde também de exportação, provavelmente passe de 10 milhões de toneladas embarcadas em abril, talvez passe de 11, 12 milhões de toneladas em maio. Então esse é o ritmo de exportação, quando deve se concentrar os maiores volumes de exportação de soja brasileira nos portos aí nesses próximos 2 meses aí em frente que temos. A colheita da soja do Brasil avança a passos largos, já estamos aí na faixa de 70% acima da safra colhida e Mato Grosso, que é o maior produtor, já praticamente encerrando as atividades, vai sobrando pouca soja aí, somente pontos localizados da soja
soja do Mato Grosso, do maior produtor nesse momento. A comercialização também está a passos largos, já na casa de quase 70% negociado. É o maior volume negociado, o maior ritmo até agora, e também está estimulando os negócios da safra nova, né? A safra nova aí também já acima de 25%, indo para 30% negociada, com o Mato Grosso já na faixa de uns 40%, 45%. Muitos produtores do Mato Grosso já negociaram 50% da safra nova, dentro de patamares bastante históricos também, né? Só já essa semana da safra nova está entre 96 e 98 reais, mas negociou nos bons momentos na casa dos 100 reais até 101, 102 reais. Então muita gente aproveitou esses níveis para fazer boas trocas com insumos, e o ritmo dos negócios segue forte. Mesmo com o coronavírus, o ritmo dos negócios com insumos segue aquecido, e o governo não proibiu negociações com insumos, e o mercado não pode parar. O produtor tem que se preparar para a safra. Vem uma safra de alto potencial pela frente, devemos plantar mais soja. O mundo precisa de mais soja para 2021. A pandemia não faz o consumidor parar de comer, o consumo de alimentos aumenta no mundo. Dá para ver que a China está com o pé no acelerador já na demanda, e aí os negócios fluindo, né? Então esse é o quadro do mercado da soja brasileira nesse momento, e no mercado mundial com os negócios aquecidos, né? A China voltando às atividades normais aí da produção de ração, alojamento de suínos, frangos. Tem um forte crescimento na região, e é isso que vai continuar dando fôlego para o mercado da soja, que está olhando para cima em Chicago, vendo que não tem muito espaço de baixa não, porque a soja está muito barata e a produção é muito abaixo do consumo nesse ano, e provavelmente em 2021 a produção vai continuar abaixo do volume que vai ser consumido. E confira as informações do mercado do milho, arroz, feijão e trigo em instantes. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, indicou que diante da crise do novo coronavírus, o produtor rural está passando por 3 grandes problemas: de crédito, comercialização e logística. De acordo com o Canal Rural, Bruno Lute, superintendente técnico da CNA, ressalta que agricultores relatam dúvidas sobre como os pagamentos de parcelas que estão para vencer devem acontecer, já que as instituições financeiras estão fechadas. Outra dúvida é se haverá prorrogação das dívidas. Há uma dificuldade para enquadrar o perfil do produtor nessa prorrogação, porque não vai dar para colocar todos, senão vai faltar dinheiro. Sobre a comercialização e a logística, nós vamos falar ainda neste programa, mais tarde. O milho está com o mercado internacional mais pressionado, principalmente por conta do etanol. Porém, o mercado interno é favorável. Alguns produtores estão preferindo o sorgo. Com relação a milho, segue com o mercado internacional mais pressionado do que a soja, porque o milho é muito dependente do etanol, principalmente o americano, que é o que comanda as cotações em Chicago. Como o petróleo ainda está muito barato, na faixa de $23 o barril, ele pressiona o etanol americano. E com isso, as indústrias de etanol apontam que deve ter uma queda no consumo de etanol e uma queda na produção. Em princípio, é isso que está nesse momento de pandemia aí, e principalmente aí da guerra do petróleo entre os árabes e a Rússia, que continua sendo o fator negativo da cotação do petróleo nesse momento. Com isso, o mercado de Chicago não consegue evoluir no mesmo ritmo que está evoluindo a soja na cotação da bolsa. E desta forma, as cotações do milho, 3,40, 3,50, 3,60, níveis baratos, ou seja, o milho está barato aí para os compradores. É a hora dos compradores se posicionarem para garantir abastecimento
crescimento, principalmente os grandes países importadores. O mercado brasileiro segue com poucos negócios na exportação, porque o mercado interno segue trabalhando melhor que a exportação. Com isso, na última semana foi exportado novamente somente um navio de 60.500 toneladas e no acumulado do mês estamos com 406,3 mil toneladas de março. No acumulado do ano são 3.046.000 toneladas, o ritmo é bem inferior ao ano passado, justamente porque o porto hoje paga, os portos brasileiros estão entre 44 e 46 reais, mas o mercado interno no FOB do Sul e Sudeste varia de 46 a 48, até 50 reais no caso do Rio Grande do Sul. Com isso, o mercado local paga melhor e não vai nada para o porto e vai ficando no mercado interno. As grandes indústrias do setor da ração dão preferência ao recebimento dessa primeira safra de verão que ainda está em colheita ao produto que chega via balcão, sem entrar pressionando lotes livres, e de olho na safrinha. Como as chuvas voltaram a cair no Mato Grosso nessa semana, no fim de semana que passou, deu uma tranquilidade aos grandes consumidores do setor da ração, que agora estão vendo que as lavouras da safrinha no Mato Grosso, uma boa fatia, que recebeu boas chuvas nesses últimos dias, já dá sinais de que essas estão garantidas. Ainda há problema na safrinha de milho do Paraná, que volta a sofrer, está com estiagem novamente, parte do sul do Mato Grosso do Sul. Essas áreas ainda estão sentindo necessidade de chuvas e aí tem perdas consolidadas. Esse é o quadro do milho da safrinha desse momento aí a nível dos principais estados produtores. As lavouras de Goiás e Minas estão dentro de uma normalidade para as condições de safrinha e nesse ano a gente está vendo aí um crescimento do plantio do sorgo em função que houve atraso no plantio do milho safrinha e muita gente está indo para o sorgo como uma alternativa porque o milho está com boas cotações em todas as regiões. A demanda brasileira de milho segue aquecida e deve ser recorde histórico também nesse ano em função do setor da exportação da carne e do mercado interno também demandando bem o setor do suíno, do frango e o segmento de exportação da carne bovina também com o pé no acelerador. Bruno Lute comenta que produtores rurais apresentaram grandes dificuldades em comercializar a produção e pedem linhas de crédito rural para capital de giro, com o objetivo de realizar os pagamentos das contas. Muitos têm que pagar imposto, insumos e precisam de fôlego para não se endividar. Essa é uma linha emergencial que vamos atrás. A outra medida que queremos é prorrogar as parcelas de financiamento de custeio e investimento para os próximos meses, contou o superintendente da CNA. Produtores de leite, por exemplo, relataram dificuldades na comercialização. Já os laticínios viram as vendas de queijos para restaurantes e bares diminuírem drasticamente. Estamos tentando dar outras soluções. A CNA tem feito contato com varejistas para que elas possam receber produtos do próprio produtor rural. Outra possibilidade seria o mercado de aplicativos. Mas para isso, as empresas especializadas em entregas afirmam que se houvesse um centro de distribuição dos produtos agrícolas, o negócio então seria viável. O consultor Vlamir Brandalize agora comenta o mercado do arroz, do feijão e do trigo. Confira. O mercado do arroz segue firme, o mercado em alta também no Rio Grande do Sul, as cotações já do casca velho acima de 51 a 55 reais, o arroz em casca novo na faixa dos 48 a 52, 53 reais até acima, mercado em alta também em Santa Catarina, mercado em alta em Tocantins, no norte, ou seja, a safra é menor, a pressão de demanda é aquecida, o varejista está correndo junto às indústrias para conseguir arroz, as indústrias já apontam que não tem arroz para entregar até o final de abril, só em maio em diante, e com isso a corrida de busca de arroz é para atender o varejo. O consumidor em fase de pandemia e na quarentena está correndo para o supermercado e buscando se abastecer com muito arroz e feijão. A demanda de alimentos no domicílio está crescendo fortemente e com isso mais arroz e feijão sendo consumido, e aí as cotações do arroz que estava na faixa de 10, 9, 10, 11 reais agora está na faixa de 13, 14, 15, as marcas mais comuns, mais populares aí, mais baratas, e as marcas nobres 16 a 20, 22 a 24 reais dentro dos patamares. Mesmo assim o arroz brasileiro segue como um dos mais, se não o mais barato do mundo nas posições em dólares nesse momento e com forte demanda interna. Outro fator importante é que os exportadores começaram a se movimentar no Rio Grande do Sul e nessa semana provavelmente vamos ter esse fechamento de navios aí na exportação e a corrida dos compradores é para pagar níveis aí até de
de R$50 ao arroz aí na fronteira oeste, livre ao produtor, e com isso vai garantir aí um mercado mais firme aí para os produtores que estão em fase de colheita na safra gaúcha nesse momento. Mercado firme interno, mercado de exportação, dólar favorecendo os negócios, disparando as cotações aí dos derivados, quebrado de arroz, farelo de arroz, todos em alta em função das cotações do dólar, que favorecem as exportações, e também no caso do farelo, todo o farelo produzido está com boa demanda, porque o dólar em alta também fez o farelo de soja fluir para cima, com níveis aí de 1.530 a R$1.600 a tonelada, que dá fôlego para os demais farelos que também estão em forte demanda nesse momento, né? Então o quadro do arroz é firme. E o mercado do feijão é muito parecido, só que mais firme ainda, porque não temos ofertas, né? Como já falávamos no começo do ano, mesmo sem coronavírus, mesmo sem problemas que estamos enfrentando hoje, nós iríamos passar por vazio de oferta em função da safra menor de verão, o plantio menor da segunda safra, e estamos no vazio. Então o feijão hoje varia de R$220 a R$280, já boatos de 300 para um produto 9,5, mas não tem muita oferta, e tudo que aparece é bem negociado, e os empacotadores atendendo os pedidos do varejo, que seguem em crescimento, né? Isso acaba favorecendo aí os produtores que vão para a safra agora nesse momento aí, que vamos ter aí bons momentos aí nesse restante de ano, porque o que vai se produzir não vai atender a demanda. Então o mercado feijão segue firme, como os demais alimentos básicos aí no mercado interno, né? O mercado de trigo também segue firme, acima de 930, 950 nos níveis mais baixos do Rio Grande do Sul, acima de R$1.000 no Sudeste e parte do Paraná. E o trigo importado, nas contas de hoje, ele chega na faixa de R$1.200 nos portos, ou acima, né? Em função do dólar, acima de R$5. Então o mercado do trigo também firme, abre uma janela boa aí para o trigo desse novo plantio aí, que traz um olhar positivo aí para o produtor, para investir nessa nova safra que começa a ser plantada no Paraná e deve ser plantada nos próximos meses nas demais regiões aí do sul do Brasil, que tem bom potencial aí nesse mercado de demanda, também em crescimento aí do segmento dos derivados do trigo, né? Outro problema enfrentado pelos produtores rurais é a logística. A CNA relata dificuldades de entregas em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Quem trabalha com café está com dificuldade na parte de movimentação dos insumos. Há problemas também com lojas agropecuárias fechadas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu uma atenção especial dos estados para garantir a livre circulação de linhas privadas que transportam trabalhadores do agronegócio entre as regiões. Ela também reforçou a importância de manter os corredores de escoamento operando. De acordo com o comentarista do Canal Rural, Glauber Silveira, o agro não pode parar. Para que isso aconteça, os caminhoneiros também não podem parar. Você se lembra da greve dos caminhoneiros? Pois é, está na mesma situação praticamente. Sem os caminhoneiros, os produtos não chegam aos consumidores e os insumos não chegam aos produtores rurais. Muitos municípios estão fechando tudo e isso torna a logística inviável, pois o transportador precisa se alimentar, precisa fazer manutenção em seu caminhão. Como fará isso se tudo está fechado? Questionou Silveira. Agora vamos saber como anda o mercado das carnes com o Vlamir Brandalize. O segmento da carne também segue com níveis favoráveis, aí, o mercado interno favorável, a exportação segue favorável. Esse é um quadro muito positivo para o segmento do suíno, que também segue em atividade aí de exportação crescente, o frango e o boi também todos em crescimento nas exportações e nesse momento também na demanda interna. Só um alerta que nós estamos colocando, muitos produtores têm nos mandado pedidos aí sobre as palestras que estavam programadas, os seminários, os eventos que estavam programados. Nesse mês agora de março todos foram adiados, alguns de abril foram adiados e aí nas próximas semanas, quando começar a voltar ao ritmo dos eventos, das palestras, vamos informar a todos aí novamente, que já estamos com muitos pedidos aí de palestras, a agenda já bem lotada, para assim que liberar aí a quarentena do coronavírus, vai ter uma corrida porque o produtor vai precisar muita informação. Nós estamos um ano aí muito nervoso e vamos entrar em mais um ano aí para frente, a nova safra,
safra de necessidade de muitas informações, porque o mundo vai mudar muito na questão de alimentos, na armazenagem, na demanda, na estocagem, nas necessidades de alimentos de condições higiênicas melhores, ou seja, o mundo vai sair diferente com um potencial maior de demanda de alimentos produzidos pelo Brasil aí nessa pós-crise do coronavírus. É isso aí, amigo produtor, um grande abraço a todos e até o próximo. E eu gostaria de informar a você sobre onde o Paracatu Rural está. De segunda a sábado, de 7h45 às 8h15 da manhã, apresentamos o jornal ao vivo pela Rádio Boa Vista FM. Se você consegue sintonizar pelo rádio, é 96,5. Se não, você pode ouvir pelo aplicativo Rádio Boa Vista FM ou ainda no aplicativo Rádiosnet. Basta procurar por Rádio Boa Vista FM Paracatu. E ainda você pode acompanhar em nosso site. Nós temos lá um player que você pode ouvir a programação da Rádio Boa Vista FM, paracaturural.com. Também no paracaturural.com nós publicamos praticamente todas as notícias que vão ao ar no programa de rádio. Da mesma maneira, o programa de rádio, essas notícias, são disponibilizadas no nosso podcast. O podcast você pode encontrar em pelo menos 11 plataformas diferentes, dentre elas SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer, TuneIn, Castbox, Overbox. Basta você procurar por Paracatu Rural na sua plataforma preferida. Também estamos no YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Inscreva-se e também clique no sininho. Nós estamos também divulgando em vídeo no IGTV no nosso Instagram, @Paracatu Rural. Você também pode acompanhar o que a gente tem de notícias e informações no nosso Facebook, facebook.com/Paracatu Rural. Estamos em diversos locais. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp 38 99181 0123. E pelo WhatsApp nós temos diversos grupos. Grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.